Olá, boa noite. Que a paz do meigo, Rabi da Galileia, possa estar em nossos corações e em cada ambiente aí nessa noite. Então, vamos iniciar a nossa live, né? Que tem o tema a reencarnação e as personalidades na Terra. Né? Vai ter duração de 1h20, 1h30. Eu vou discorrer aí uma pequena introdução, né, da reencarnação, principalmente para aqueles que não estão muito acostumados com o tema e aqueles que já sabem, né, Caleste? Aqueles que sabem sobre a reencarnação, muitas vezes eles perdem a fé, ou seja, porque não sabem, né? Eles creem, depois descreem, e trazendo um pouco aí, resumidamente, alguns tópicos da história da reencarnação, ok? Uma boa noite para todos que estão aí conectados. Estou vendo aqui um monte de gente, Pamela, né? Da Cunha Stein, estou vendo aqui o Marcelo Rosenbrock, o Turma Delmos, aí, ó, a Rosimar Choque, Gabriela Lana, Alexandre Farias, né, a Íria Lucinelli Pereira entrou, Lucimari Mendes, a Letícia Lana, não é? A todos muito boa noite e um abração especial para o Eduardo Stalin, que é o meu, né? É o meu assessor de vídeo, não é? O meu personal vídeo aí que está agora de longe assistindo. Então, para toda a equipe do CEIU, todos os trabalhadores e voluntários do CEAM e do CEIU, em nome do CEIU e do CEAM, começamos a nossa live, então, com o tema A Reencarnação e as Personalidades da Terra. Como eu falei, agora, nesse início, vamos fazer um pequeno resumo introdutório, não é, sobre a reencarnação, tá certo? Isso serve para quem já acha que conhece tudo, né? Mas às vezes perde a fé porque isso vai renovar um pouco a fé. E também aqueles que não têm tanta experiência com o tema a reencarnação. Então vamos lá. A reencarnação não é tão recente assim, sabe? Ela é muito antiga. Vamos começar assim pegando um tópico bem antigo. No livro dos Vedas, 6.000 anos antes de Cristo, Bhagavad Gita já falava sobre a reencarnação. Eu gostaria de ler para vocês um trechinho pequeno, né, deste livro dos Vedas tão antigo que é o Cântico, né, um cântico que tem assim, ó: como se deixam vestes gastas para usar vestes novas, assim o espírito deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos, ó Ariuna, e tu também. Eu os conheço todos, tu, porém, não os conheces. Olha só, isso é um texto de 6.000 anos atrás, na verdade, que muito tempo atrás. Então, assim, nós temos muitas coisas que falam sobre a reencarnação. Povos, cultura, né, religião, que fala sobre a reencarnação. Pra você ter uma ideia, o Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado, né, 560, 480 a.C., ele já falava que ele implementou os postulados básicos da reencarnação e a lei do karma, onde todos têm que passar pela roda do samsara. Ou seja, o principal objetivo é a libertação do samsara e do ciclo vicioso das existências sucessivas. Olha só, 560 a.C., né? Então, você vê que já se falava da reencarnação. O budismo fala da reencarnação. E em vários lugares do mundo, né, terreno, a reencarnação foi difundida. Na Pérsia, na religião do mazdeísmo, na Grécia, através de Pitágoras, de Platão, de Sócrates também, que difundiam e acreditavam na reencarnação. E também nós temos ali, na Alexandria, com Plotino, em Roma, com Cícero, o filósofo, e entre os hebreus, a reencarnação era encontrada na Cabala, né? A Cabala mais antiga, hoje não se fala muito. E também com os essênios, os celtas e muitos outros povos que difundiram e sabiam da reencarnação e acreditavam na reencarnação. E Jesus, em seu diálogo em João 3:3, em verdade vos digo. Isso é um diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Então, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Olha só. Até o próprio Jesus falou que nós teríamos que renascer de novo. Lógico que isso foi interpretado pelas religiões de outra forma, através do batismo da água e do Espírito, e muitos espíritas
estudantes espiritualistas e espíritas falam que Jesus estava se referindo ao líquido amniótico, né, da barriga, do renascimento, né, quando nós estamos na barriga da mamãe, nós estamos envolvidos em água também, né, não é verdade? Mas isso é uma discussão que não vale a pena agora nós trazermos, e vamos agora tratar do nosso resumo da reencarnação. Bem, e fora a filosofia e da história das culturas e religiões, temos pesquisadores da ciência não espírita, como Ian Stevenson. É muito interessante, porque o Dr. Ian Stevenson, ele desencarnou em 2007, mas ele, como professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele foi um grande pesquisador. Eu acredito que, pelo menos nas Américas, foi o precursor, talvez, desses estudos, e trazer para uma universidade, né, uma cadeira ali sobre a reencarnação, ou seja, sobre vidas passadas. E ele tem, assim, é muito interessante, porque o Dr. Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, né, ele desencarnou, como eu já falei, e embora ele teve um contato com o espiritismo, o Dr. Ian Stevenson não era espírita, mas ele teve no Brasil visitando o cientista, pesquisador, engenheiro, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, não é? E então o Ian Stevenson teve lá também. Um outro grande pesquisador, porque Ian Stevenson tem um livro muito interessante que, entre outros que foram traduzidos, mas esse eu acho que é o que mais os brasileiros conhecem, e da língua portuguesa, que é 20 casos sugestivos de reencarnação. Veja bem, Ian Stevenson não é espírita, visitou o Dr. Hernando Guimarães Andrade, um grande cientista, né, nosso brasileiro, que também eu vou citar alguns livros do Dr. Hernani. Tá? A doutora Suzuki, um grande abraço aí em São Paulo, da senhora, né, e família, e muita paz aí no coração. Então vejamos bem. Além do Dr. Ian Stevenson, nós também temos ali o grande cientista, professor da Universidade de Rajasthan, na Índia, o professor Hemendra Nath Banerjee, que desencarnou em 1985. E o Dr. Banerjee, o professor Banerjee, ele também grande pesquisador, entre muitos casos famosos, que foram muitos casos, né? Tem o do menino lá na Turquia, com 4 anos, que começa a falar de vidas passadas, que é do seu lugar, muito interessante também. E se vocês entrar ali na internet, já vai dar para ver os casos de Hemendra Nath Banerjee, tá certo? Agora, nós temos aqui também o Dr. Hernani Guimarães Andrade, professor, doutor, né? Ele, engenheiro, né? Ele tem, assim, 16 livros escritos aqui no Brasil. Em especial, vou citar 2 aqui do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é A Reencarnação no Brasil e Nasceu por Amor. São 2 temas aí também ligados à reencarnação. Além dele ter pesquisado Poltergeist, e junto com o Dr. Ney Preto Pérez também, um grande abraço. Que, interessante, né? Agora, dentro da CIU, nas psicografias públicas, com o saudoso Alamar Regis, que foi a pessoa que fez com que nós colocássemos isso para o Brasil inteiro e para o mundo, tivemos algumas psicografias do Dr. Ian Stevenson, que psicografou para o Dr. Jim Tucker, que ainda está vivo e continua o trabalho na Universidade da Virgínia com os casos de reencarnação. Tem um caso lá do Dr. Jim Tucker, muito interessante, do Ian, do menino, da criança, que foi o próprio pai da mãe dele, né? Ele reencarnando como o próprio avô, sendo agora o neto, né, de si mesmo, ou seja, reencarnado no próprio neto, filho da filha dele, o policial que desencarnou, os bandidos que tiraram sua vida, e ele tinha um mal cardíaco, né? São as marcas de nascença também pesquisadas pelo Dr. Ian Stevenson, no continuidade com o Dr. Jim Tucker. Bem, o Dr. Ney Preto Pérez, que também é cofundador, né, do Instituto de Psicobiofísicas de São Paulo, ele recebeu uma psicografia do Dr. Hemendra Nath Banerjee. Esse séquito de espíritos cientistas estavam todos junto ao Dr. Hernani Guimarães Andrade, e tivemos a oportunidade, em 2012, 2013, de estar psicografando muitas mensagens, né, em outros idiomas, e também até a assinatura do Dr. Hemendra Nath Banerjee, no dos Forebu aí, aqui de Blumenau, lá de Blumenau, e houve essa psicografia. Muito interessante, doutor Hernando também, várias psicografias, né, trazidas também pelo Dr. Hernando Guimarães Andrade. São todos pesquisadores da reencarnação, isso comprovando que a reencarnação não é um tema espírita. O espiritismo foi que veio estudar com mais profundidade, com a didática mais atualizada do mundo espiritual e também da atualidade. Mas a reencarnação existe desde que o mundo é mundo, né? Eu trouxe esse pequeno resumo introdutório. Continuando, eu gostaria também de citar aqui
inclusive que o Dr. Jim Tucker continua esse trabalho nos Estados Unidos, mas citar para vocês que na ciência espírita, na obra Gênese, Allan Kardec diz assim, ó, a reencarnação é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo. Olha só, está lá na Gênese, né? Allan Kardec fala isso. E aqui nós temos, quando estive em Paris, agora também, Allan Kardec tem uma descrição lá em Paris, no seu túmulo, né, de Kardec, tem lá uma descrição assim, é nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem cessar, tal é a lei. Então essa citação lá consta também no livro que é o Espiritismo também. Então a reencarnação tem vários povos, várias etnias e vários conhecimentos que estão abordando a reencarnação. Até a própria Bíblia, eu acho que foi tirado algumas citações, não sei porque a igreja tirou na época, nos concílios, né, que houve tantos concílios, e foi por bem eles tiraram, porque também existem muitas histórias, existem muitas coisas que falam por conta de interesses e não querer vir no corpo de um vassalo e não de rebaixamento, de orgulho, entre outros aí, que os humanos, infelizmente, por conta do orgulho e do interesse pessoal, acabam deturpando as coisas. E por trás, como tem no Livro dos Espíritos, né? Além do egoísmo, além do orgulho, ele fala também, né? A questão do interesse pessoal, que demonstra o rebaixamento, a inferioridade espiritual de um ser que defende temas, defende coisas, mas por trás tem um interesse pessoal. Isso aqui a pessoa tem que verificar dentro de si mesmo. Porque eu estou lá no fundo, quando você diz assim, se eu entrar na loteria, vou ajudar fulano, ciclano, mas lá no fundo não tem um interessezinho que eu quero também alguma coisa em troca para mim, na verdade. Mas vamos lá então. Então, assim, aqui nós temos muito interessante aqui, mas na questão 132 até a 133, no Livro dos Espíritos, trata da finalidade da reencarnação, da encarnação. E da questão 166 a 170, trata da reencarnação em si, né? Então, da 132 até 133 é da encarnação. E da 166 até 177, aí trata da reencarnação. Ok? E também ali nós vamos trabalhar aqui o princípio elementar natural, que foi essa descoberta, né, do bem, que depois vimos no Livro dos Espíritos, através de alguns presentes que eu recebi da espiritualidade, que é a questão 907 e 908 de O Livro dos Espíritos, consta lá a palavra paixão, mas que quer dizer que até eu peguei esse nome, princípio, porque está na questão 907. Elementar foi porque o doutor Hernani me citou ali, me soprou elementar. E natural, porque ele está na nossa natureza, como diz a questão 907, 908. Depois ganhei outros presentes para me referir a isso, que é a questão 191, de O Livro dos Espíritos, que nós vamos citar aqui em algum momento, e também o capítulo Bem e o Mal, em A Gênese, na obra espírita, né, da codificação, na obra básica. Nesse capítulo Bem e o Mal, no item 18, fala sobre as paixões, né, e o bem que ela pode nos trazer. Não a paixão dos apaixonados, nem a paixão do pecado capital, que foi deturpado lá atrás, né, ainda nos concílios, mas estou falando do bem, do princípio elementar natural, que cada um de nós temos, e ele é muito importante na reencarnação. Tá certo? Então, vamos agora iniciar, abrir aqui para pergunta, mas antes eu gostaria de ver aqui quem é que está por aqui, ou dar um abraço para o pessoal que entrou ali, né? Eu vi agora que entrou mais pessoas aqui, entrou a Íria, né? Lucinelli Pereira, né? Presidente Getúlio Santa Catarina, boa noite também para você. Entrou também a Ju Porto, entrou a Denise Mansky também, boa noite também, né? Entrou o Alexandre Farias, boa noite. Aqui também entrou a Rosimar, já falei. A Clarice Volta, boa noite. A Fátima Freitas, boa noite aí. O nosso pequeno Alonso também, aí, né? E boa noite também para a Patrícia Veras, lá de Pernambuco, lá de Recife. Alessandro Ávila também, boa noite, de Guaíba, olha aí. Eliane Getzger, também de Blumenau, Pomerode, né? E Clarice Volta, já falei. Então, deixa eu ver mais quem está aqui. Tatiana Teixeira, boa noite. José Arlindo, boa noite aí. Né? Boa noite a Eliano Paiano. Também a Tuane Tamanini, boa noite. Olha aí, está aqui, a de São João Batista. Também está aqui Eduardo. Opa, o Eduardo é meu consultor aí de vídeo. Né? Meu amigo Eduardo Steiner. E a Gisela também. Buenas noites, Gisela. Eliane Anani também, boa noite. Boa noite também para a Rose Ginsenvex, né? Deve ser assim. Sheila Escolar do Rio de Janeiro, boa noite. O Rodrigo de Souza, São João Batista,
Ligadinhos, olha aí, muito bem, Rodrigo. E Rose também, que está aqui, a Dilson Tais, né? Olha aí, um abraço aí a Dilson, a Lucy Gabi, Leandro. O Leandro também está aqui, boa noite. Até tem uma pergunta que o Leandro havia me feito aqui. Não sei se está aqui. Ele havia me feito uma pergunta, deixa eu ver se eu acho que é a pergunta do Leandro, né? Ele até falou que se eu fosse fazer, ele queria saber a pergunta. Deixa eu ver aqui qual foi, deixa eu ver se eu anotei aqui. Qual a característica de comportamento de um espírito encarnado que já viveu milênios e outros são menos experientes? Sim. Sim, Leandro, boa noite. Inclusive, boa noite a todos novamente. Né? A Nazaré Azevedo, a Hilitz, que legal. E assim, Leandro, vou repetir a sua pergunta. Qual a característica de comportamento de um espírito encarnado que já viveu milênios e outros que são menos experientes? Olha, Leandro, são muitas essas características, porque vai depender do grau evolutivo de cada espírito, né? Nesse livro aqui, é o livro que eu além desse livro aqui, que tem uma arqueologia do ser, mas esse livro aqui é o mais atual que existe falando sobre essa questão aí das características, né, das inabilidades naturais. Por exemplo, se nós percebermos que espíritos milenares ainda estão aqui pela Terra porque são reincidentes, então eles vão passar em todos os comportamentos, em todas as personalidades. Para quem conhece aí os grupos naturais de inteligência, né, eles vão passar por esses grupos. Vamos dar um exemplo aqui dos grupos dos fazedores, por exemplo, né? Os fazedores, vamos ter fazedores mais equilibrados, onde eles vão ter aqui o aprender, né? Então, os fazedores, eles têm para aprender fazer o correto. Então, imagine um espírito que é milenar e ele seja fazedor. Então, ele está hoje na capa, no avatar fazedor, com essa personalidade, para fazer o correto. E depois, ele aprender ainda a antissexolatria, porque as pessoas que fazem parte do grupo fazedor, seja no passe, no reiki, na fluidoterapia, é muito importante as pessoas terem esse conhecimento, porque uma energia de um fazedor, um passe, um reiki, uma apometria, isso, e até a pessoa que trabalha com fisioterapia, com pilates, se ele souber que ele, como está nessa existência como grupo fazedor, ele tem atributos também, são muito especiais, tanto energéticos como fisioterapêuticos. Mas é bom entender que o fazedor, quando você está fazendo algum trabalho, seja de saúde nele, ou um trabalho terapêutico, psicológico, né? São pessoas que eles não querem que falem muito, eles não querem perder tempo, mas eles estão aqui para aprender o quê? Essas pessoas, não importa o grau. Fazer o correto, antissexolatria, porque são pessoas que têm que se desligar desse campo da sexolatria, terminar as coisas. Toda pessoa, mesmo que a pessoa é um fazedor novato, vamos dizer assim, né? Nessa capa, nesse avatar aí, que é o grupo natural de inteligência que nós nominamos de fazedor, eles vão estar buscando isso, porque eu já vi pessoas fazedoras que só entraram mesmo no seu eixo da reencarnação, após os 25 anos, 30. E esses casos são quando papai e mamãe deixam fazer tudo, quando vovó são criados por vovó, pela nona, pelo nono, pela oma, aí são mais assim. Tinha pessoas que faziam as coisas de casa quando são caçulas, mas quando você pega um fazedor que foi filho mais velho ou filha mais velha, ou que não seja lá o do meio, nem o caçula, e mamãe e os outros não faziam tudo, eles já começam a aprender algumas coisas, pelo menos a questão de fazer o correto e de terminar as coisas. Mas nem todos superam a questão da sexolatria, que vem de outras vidas, porque o remédio, muitas vezes, né, ele tem que ser amargo. Então, eu conheci muitos fazedores que não haviam superado isso ainda. Ou mesmo que o organismo não peça, mas ele só vai se sentir feliz, que os outros dizem que são felizes quando faz aquilo. Tá certo? Espero ter respondido sua pergunta, Leandro, porque ela é muito grande, né, essa pergunta, porque dá para responder a noite toda só essa pergunta que você fez. Porque os comportamentos milenares, agora há espíritos que vêm de outros mundos também. Né, como diz o Livro dos Espíritos, que vem aqui para nos ensinar, vem aqui no final da questão 804 do Livro dos Espíritos, eu li essa pergunta, aliás, falei sobre essa pergunta na live passada, não é? Que foi domingo passado, então aí a gente viu ali no final
da resposta na 804 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe a resposta da espiritualidade de que tem muitas pessoas que vêm de outros mundos, né? Uns vêm para nos ensinar sobre essa questão de como alcançar esses benefícios da evolução moral, de amor, né? E de intelectualidade. Então, agora estamos prontos para responder algumas perguntas, né? Depois eu vou deixar o livro aqui para citar algumas coisas. Mas eu queria também mostrar esse outro livro aqui, que tem uma história de superação na reencarnação, né? Um livro que foi psicografado por mim, pelo espírito da irmã Magnólia. É um livro, olha, que eu recomendo muito. Tem uma historinha aqui de superação de espíritos familiares na família. Eu acho que é uma boa hora para vocês estarem lendo isso aí. E quem já tem em casa, reler de novo. Porque, assim, quando a gente lê o livro novamente, a nossa percepção e o aprendizado é outro, porque é outra época, é um outro momento da nossa vida. Concordam com isso? Então, vamos lá. Também mostrei o Arqueologia do Ser, que é um livro muito interessante para vocês estarem também adquirindo lá no CEIU. Inclusive o site do CEIU está com um problema, então eles pediram para me avisar que você vai pelo www.recantodosaber.com, porque o .br está com problemas ali, e como a gente está nesse isolamento ali, os nossos, né, voluntários ainda não tiveram ainda o tempo devido de ir até lá para ajeitar isso aí, tá certo? Então, peço a colaboração, repetindo, www.recantodosaber.com, né? E a TV CEIU, para você também acessar a TV CEIU, se você quiser, e acompanhar todas as nossas palestras ali, né? E muitas palestras desses anos todos, e você pode rever algumas palestras, rever psicografias, rever os estudos, o projeto Identidade Eterna, né, que fala sobre as personalidades também. Então vamos lá. Tem alguma pergunta aí que você já tem aí? Está aqui com a Eunice, né? Cipriani, está aqui me ajudando. A Débora está estudando na faculdade de AD, então hoje eu estou com um ajudante aqui, e as outras que estão aí, né, por espalhada aí, Agapio, Eduardo, espalhados por aí. Então, é o Leandro de novo, mas já respondi a pergunta dele. A primeira fez 4. Ele fez 4 perguntas, você é guloso, hein, Leandro? Você está afim de aprender mesmo, né? Mas tem que aprender devagar. Então, o sentido da reencarnação é passar por todos os grupos de inteligência? Sim, sim. E, inclusive, digo para você, viu, Leandro, que esse conhecimento ele é tão lógico e preciso que eu tive muitos casos dentro da CEI e do CEAM de pessoas que viram a lógica de sentir no ego de apoio à encarnação passada. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui do fazedor novamente, depois a gente parte para os outros grupos. O fazedor, por exemplo, ele tem 2 egos de apoio como se fossem os braços, vamos fazer essa comparação, né? Você que ainda não tem um conhecimento aí dos grupos naturais de inteligência, você vai perceber, se você estiver encaixado em algum grupo que eu falar, mesmo sem conhecimento, vai se encaixar. Porque é muito simples esse conhecimento, né? Então, o fazedor ele tem 2 egos de apoio. Ele tem um ego diferente e tem um ego otimista. Veja bem, o otimista pode ser o ego passado, que ele veio como fazedor para aprender. E também é a ponte para ser um dia diferente, né? Imagine você que gula, felicidade e alegria não vai entrar numa capa que tem a força do diferente, que é da crítica, da melancolia, de sentir o seu próprio organismo, o seu corpo, né? Então, muitas vezes, um futurista, Leandro, ele sai, um futurista racional vem para o otimista fazer esse caminho, e do otimista faz o caminho para poder entrar no fazedor e partir para o diferente, ficar mais presente consigo mesmo, presente com as coisas. E aí, do diferente, ele ainda, se tiver necessidade de aprender a ficar presente consigo mesmo, ainda vai para o disponível para pensar mais nos outros do que nele e ficar presente para atender os outros. Veja bem como esse mecanismo, essa mecânica, né, sideral da roda das reencarnações com os grupos naturais de inteligência, das personalidades, cria uma lógica e um senso de justiça, né? Porque imagine você, Leandro, e todos que estão agora nos acompanhando nessa live, né? Boa noite a todo mundo lá em Portugal também, que estão nos assistindo, a toda essa malta aí, a todos os nossos amigos aí. Quero abraçar aí o João e a Leonor, o José Lucas, a Denise, o Octávio, o Diogo Barros, a Noêmia, enfim, né, o Victor Féria e família, todos que estão aí em Portugal, que me acolheram tão bem aí em Portugal no ano passado, nesses quase 6 meses que nós passamos em Portugal aí, fazendo o trabalho das personalidades na vida profissional, né? E também palestras espíritas em vários lugares também, com psicografias. Eu sou muito grato aí aos nossos patrícios aí portugueses. Então, Leandro, então imagina você que uma pessoa faliu muito como futurista, ou mesmo como qualquer outro grupo, e ele vem
nesses milênios, né, tentando se encontrar. Então, são muitas... Agora, existe o que nós chamamos de intraego, que é uma programação que dali ele não usa, fica sempre fora alguns grupos, alguns princípios elementares naturais que ficam fora, que a pessoa não vai poder usar, porque senão todos nós teríamos, não aprenderíamos naquelas bases que nós podemos usar, ok? Então, a próxima pergunta. Tem mais pessoas aqui, né? A Adriana Lutz aqui, nós temos aqui, quem mais aqui? Ó? Jaqueline Fransma. Ô, Jaqueline, estava de aniversário ontem, não é? Um abraço para você aí, tá? E temos aqui também a Iracema Medeiros, um abraço. Temos aqui deixa eu ver mais quem está aqui, quem chegou mais aqui. É isso aí, o pessoal que já estava ali. A Marisa Nasce, de Portugal. Olá, minha amiga. Que bom, um grande abraço aí para você, Marisa. Na região oeste, né, de Portugal. Então, a Adriana Lobo, um abraço também, boa noite. A Melânia também, Assunção, um grande abraço, Melânia. Juliana dos Anjos, Juliana Anjos. E também a Luciana Patrícia, né, Schutz Montanari, um abraço também. Eu acho que é uma pergunta que ela fez aqui, né? Vamos responder uma de cada um, né, para não responder todos de uma pessoa, né? Eu acho que a caridade, e agora é hora de solidariedade, né? A Juliana fez mais, responde os outros. Então vamos lá, quem fez primeiro ali, né? Temos várias perguntas aqui. Muito bem, vamos lá. Tem uma Juliana também, Anjo. Sim. Quando temos mais vergonha? Quando pensamos mais nas ações? Quando ficamos mais reclusos num momento como esse? Mostra que somos espíritos mais velhos do mundo? Então, olha só, Juliana. Não quer dizer que somos mais velhos porque ficamos mais assim. O próprio grupo natural que nós fazemos, a personalidade atual que nós temos, ela também faculta, ou, se nosso grau já é mais evoluído, nos faculta mais serenidade e a busca dos nossos egos de apoio, subegos, num grau mais elevado, ou vai buscar alguma melancolia, alguma coisa do passado que vai nos fazer ter um déjà vu mental. Porque muitas pessoas que estão agora no isolamento, de alguma forma, têm déjà vu, sabia? Isso pode acontecer na personalidade da pessoa. Pessoas que foram aprisionadas em castelos, pessoas que ficaram reclusas, sem poder saber, em estado de sítio, seja na Segunda Guerra Mundial, seja elas reencarnadas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, elas vão ter algo que vai ficar sufocando e eles não vão entender porque estão passando por isso, mesmo tendo o evangelho no lar, ou tendo uma religião, eles sentem certas coisas. E muitas pessoas, como você está falando, vai sentir uma coisa mais de estabilidade, porque são espíritos que têm realmente mais experiência e estão mais equilibrados, e tem a questão da fé. Porque fé é saber. Quem crê pode descrer a qualquer momento, mas quem sabe tem fé. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito bem. Então, eu queria falar aqui um pouquinho também, que a gente falou agora, vou falar da reencarnação dos grupos naturais de inteligência, ainda na base natural de inteligência ativa, porque nós temos 3 filtros, né? Está lá na questão 146 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E aí a resposta para Allan Kardec é não. Porém, naqueles que pensam muito, os grandes gênios, está mais localizada na cabeça. Ao passo, naqueles que têm por objeto a humanidade e os outros, está localizada no coração. E aí, na questão 146A, Allan Kardec, como grande conhecedor do magnetismo, ele faz a pergunta nesse tom. O que dizer daqueles que situam a alma no centro vital? E vou resumir um pouco da resposta da 146A, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Tá? Então a alma está localizada nessa parte ali, que é o centro do ventre, né? Como falava Sócrates, né? Do genésico. Então Sócrates falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Seu discípulo Platão, que aqui estaria a razão, a emoção e a ação. Então nós temos essas localizações da alma. Então as pessoas que fazem parte dessa base de inteligência ativa, essa BNI, e são 4, né? Nós temos os continuadores ativos, temos os fazedores, temos os futuristas ativos e temos os intimidadores que fazem parte, né, dessa base natural de inteligência. Então, eles têm como mola propulsora a ação e o movimento, e não ficar parado. Nem gostar que ninguém fique parado também, né? Imagina essas pessoas dentro de casa, nesse confinamento, nesse isolamento necessário, como elas não ficam com a ansiedade de fazer algo e sair de algo. E se elas tiverem um déjà vu, de estarem já
no passado, porque eu acredito que a matemática divina seja nas questões que nós sabemos que, como eu falei, das questões que abordam a reencarnação, né? A encarnação é da 132 até a 133, e da reencarnação da como eu falei para vocês, que vai das 166, 167 ali, está tratando bastante sobre a reencarnação. Vale a pena a gente estudar aí para vocês saberem que existem a questão da finalidade da reencarnação, como fala a questão 132, 133, 134, 135, é de expiação, resgate e até de missão também de estar aqui na Terra, ok? Mas tinha outras perguntas ali que eu vi, né? Você já viu ali? Como é que está? Zé, sempre me perguntei por que Deus criou o mundo físico, pois penso que a parte de termos que dependermos da parte das nossas necessidades físicas, que polui o meio ambiente, é complicado de se lidar. No meu ver, a fabricação de comidas, roupas e outras para essa população que não para de crescer e é um tanto quanto difícil ser totalmente sustentável. Então, é Juliana, né? É a Luciana Patrícia Montanari. Luciana Patrícia Montanari, boa noite. Então, Luciana, já me perguntaram isso há muito tempo lá no CEIU, porque Deus fez o mundo físico, né? Eu vou usar agora Jesus 14:16, que nos disse assim, mais ou menos assim, Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim? Se assim não fosse, eu já vos teria dito, vou na casa do Pai há muitas moradas. Então, o universo em si, a galáxia, né, a Via Láctea, então o nosso mundo ele é físico, mas existem muitos outros mundos que não têm a mesma constituição da nossa. É necessário para que a gente progrida, porque, veja bem, existem coisas muito desagradáveis acontecendo, espíritos ainda muito viciosos, a gente ainda está no planeta de provas e expiações, mas agora com tudo isso que está acontecendo, veja bem que as pessoas, os rios estão mais cristalinos, né? Olha só, o céu, em lugares que não dava para ver o céu, como China, São Paulo, dá para ver o céu. São muitas coisas boas que aconteceram, apesar de ter coisas, ter mortes, desenlaces, desencarnes, mas todos nós vamos reencarnar. Temos que ter em mente que a gente tem que pensar que a vida, não posso defender que não é para ter o aborto, que não é para ninguém, o recém-nascido morrer, que não é para maltratar os velhinhos, e pensar que é normal morrer 70, 80, 100, 200, 500 pessoas, né? E nas guerras morrem muito mais, nós sabemos disso. Mas assim, olha, o que acontece? O mundo físico ele é construído como tem na Gênese do Livro dos Espíritos, a constituição dos planetas se desenvolverem, primeiro, se desenvolverem, crescer, educar-se, crescer moralmente, crescer em lucificar-se, crescer em conhecimento, para depois não voltarmos aqui e mundos mais inferiores passam para o nosso passa para mundos mais superiores. Então, nós às vezes não chegamos a compreender não só a bondade divina, como nós não sabemos em quando fomos criados, o que já passamos, em quantos mundos já passamos. O importante é agora, e agora é que a gente pode fazer a diferença, agora é que a gente pode melhorar, e agora é que a gente pode se levar cada vez mais. Então, aqui, ok. Agora nós temos aqui a Eliane Getziger. Então, aqui, boa noite, Eliane Getziger, vou ler daqui mesmo. Então, como você já me disse, tem um pé lá no meu passado. Esse meu lado ativo está relacionado a esse passado? E como posso dominar esse passado? Então, Eliane, eu não lembro de ter lhe dito, né? Porque são muitas pessoas. Mas quando a pessoa tem um lado ativo muito forte, que está dentro dela ainda, e ela veio com um lado emocional para sentir o seu ser, o seu corpo, mas mesmo assim ela tem um ego de apoio ali, que é um lado fazedor ativo, como é o seu caso, não é? Então, assim, o seu lado diferente, ele pode demorar a entrar no eixo. Eu conheço pessoas que conseguem entrar no eixo, entraram numa fase negativa lá atrás na vida, e depois entram no eixo após os 50, 60, mas de qualquer forma, não deixa de entrar no eixo na encarnação, na presente encarnação. Agora, isso não é ruim. Como dizem os portugueses, não é mal. Por quê? Porque, vamos bem, quantas pessoas que eu conheço do seu grupo, na minha família, ou fora ou dentro da família,
tantas pessoas passaram por mim, seja no Brasil e outros países, que tem uma dificuldade de impulsionar esse ativo. Então, tem uns que querem desacelerar, que é o seu caso. Mas não é para ser, senão você não estaria fazendo tudo que você faz. Então, às vezes, a gente tem algo que está acelerado, a gente só precisa desacelerar, mas tem que ter cuidado, para não ir para um outro ponto de aí só pensar nos outros, deixando suas coisas para depois, como aconteceu já na sua vida e na vida de tantos que acaba usando mais um ego de apoio, porque se deu 2 braços é para nós usarmos 2, só que um vem sempre usar mais. Mas tem um porquê que a gente usa mais aquele do que o outro, né? Tá certo? Espero ter respondido. Isso sim faz parte do passado, mas é um passado que vem ali, porque nós trazemos como espíritos eternos, na nossa caixa preta, vamos dar um exemplo assim, como se fosse um avião, nós trazemos tudo o que nós fizemos de bom. E o que é de ruim, ele exatamente tem que passar pelo esquecimento, só que tem espíritos tão renitentes na viciação que acabam trazendo aquelas coisas que não deveriam mais ter dentro do espírito. E trazem para lapidar, logicamente. Né? Nós somos diamantes que o nosso brilho e o nosso crescimento depende do grau de lapidação, né, que nós temos. Então, tem outra aqui da Jaqueline, né? Jaqueline Franzimanzaxo. Então, Jaque, ela pergunta aqui. Oi, o lar deveria ser um repositório energético. As pessoas que estão isoladas e quase não ficam em casa devido à correria do dia a dia, possuem mais dificuldade de permanecer em casa, esse momento devido à ansiedade, o condicionamento ativo, ou por não estar sintonizado com a energia do lar? Olha só, você já que fez várias colocações muito importantes, né? Vamos lá, antes de entrar direto na sua resposta, eu queria citar algo que eu já citei em palestras, né? Que casos que eu acompanhei de pessoas que não conseguiam dormir porque o cônjuge, né, chegava primeiro em casa e a energia dele dominava a casa. Que isso vai depender mesmo da energia dominante. Por exemplo, uma pessoa que está mais em casa do que a outra, ela impulsionou a sua energia, mesmo que seja um casal, né? E aquela energia, porque a casa é para ser um repositório. E acaba sendo, muitas vezes, um auditório, né, ou uma arena, ou muitas vezes um ponto de luz do evangelho, de combinações energéticas, e a mais das vezes se tornam fluxos de discussões e irritação, e a pessoa já chega, porque quando a pessoa chega no celular, o que é que ela tem? Ela tem que repor suas energias físicas, mentais e até espirituais. Agora, essas suas colocações podem acontecer todas, mas cada uma de uma forma. Por exemplo, uma pessoa que está num modo de atividade, ela chega em casa e a sua energia não é tão forte dentro de casa, ela vai se sentir um pouco, dependendo da energia que tiver, a energia pode contrariar, pode sugar, pode cansar, mas eu recomendo sempre, quando a pessoa chega em casa, e agora mais do que nunca, né, ela tomar um banho. Um banho é muito bom, a água é um elemento fundamental, tomar um banho, e no chuveiro já vai dando uma espécie de autopasse, pensar assim, de desligar das coisas que passaram, e aí você tentar entrar com uma nova energia, porque se você entrar com energia fraca, e a energia da outra pessoa, vamos supor que ela não esteja equilibrada, seja energia de coisas, está fazendo coisas, né? Teve um caso muito interessante, que a pessoa, quando chegava em casa, o cônjuge, né, a outra pessoa, estava vendo sexolatria, estava vendo coisa, e quando já sabia que a pessoa ia chegar, desligava tudo. Mas quando a pessoa chegava, a pessoa se sentia mal, porque tinha uma energia, os espíritos que são sexolatos, estava tudo ali, os vampiros, né? E a pessoa se sentia mal, sentia um choque, sentia um ataque cardíaco, até que ela, em conversa, né, fraterna, em acompanhamento lá no CEIU, isso já faz uns 15 anos, 16, até que a gente chegou no ponto onde era. Até que ela pegou e fez o seguinte, ela pegou e ligou para ele para ver, botar um negócio para cozinhar, e ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ele estava lá, né, os computadores, tudo aquilo ali, então ela via porque ela se sentia mal. Quando ele deixou de fazer isso e ela disse para fazer em outro horário, que não fosse aquele, já começou a melhorar muito. Né? E quando ele depois deixou isso e tudo depois aí as coisas melhoraram mais ainda, porque uma coisa dessa tem horário, tem coisa, como era uma coisa escondida, era uma coisa que estava fazendo todo um processo de mandar coisas pela internet, aquilo a casa estava se enchendo
E ela também não fazia evangelho, não conhecia o evangelho no lar, não conhecia a prece, no sentido de estar energizando o ambiente para que ele possa ser um ambiente de progresso para todos os espíritos envolvidos dentro do lar. Agora, é bem verdade, Jaqueline, que nesse momento desse isolamento, muitas pessoas só viam os seus cônjuges, os seus filhos, quando chegava à noite, final de semana. Imagina agora 24 horas com os filhos, 24 horas. Tem gente que nem está trabalhando, tem um que está trabalhando, o outro não está. Mas e quando todos não estão trabalhando, né? Além da situação energética, psíquica e de não dar saudade, porque existem grupos naturais de inteligência que tem que sentir saudade do outro, senão começa a brigar, começa por qualquer coisa, por qualquer motivo, porque são espíritos que estão aprendendo um com o outro, alguém está devendo o outro. Quando os espíritos têm o mesmo nível espiritual de comunhão, de coisas, aí a briga é menor, né? Não vai existir briga porque todos os dois estão já. E isso não vai acontecer em todos os lares, tá? Não pense, no meu não é assim, não, milhares e milhares que não são assim, porque cada um de nós resolvemos lá, quando voltamos para aqui, de alguma forma, que íamos fazer de tudo para que as coisas dessem certo. Ok? Mais alguma pergunta? Boa noite, meu querido Luiz Fernando. É Borgesão, né? Deve ser. Quanto mais buscamos conhecimento, entendimento nessa existência, mais instruímos. Voltamos na próxima existência? Sim. Mais instruídos, né? E voltamos na próxima existência? Sim, podemos voltar. Podemos voltar aqui, como diz a questão 804 lá do Livro dos Espíritos no final, né? Que Allan Kardec pergunta da questão da vocacional, né? Porque nós temos diferentes vocações. E lá no final ele fala que a gente recebe pessoas de outros mundos. Imagine você, Luiz Fernando, que quando chegarmos a um patamar de conhecimento, de iluminação, de amor, são os 3 pilares que nós temos que ter, né? Moral, amor e conhecimento. Imagine você que nós vamos estar migrando para mundos melhores. Agora, muitas vezes a gente tem que voltar aqui para instruir outras pessoas que nos instruem também, que fizeram o mesmo conosco. Foram guias espirituais, anjos da guarda, foram protetores, foram pessoas que disseminavam conhecimento de várias formas. Então, nós mesmos temos uma noção tão grande, sem apego a coisas, interesses pessoais, brigar por causa de jogo, de partido, e está tão longe disso que você já está num nível tão bom que você volta aqui para completar, que tem no Livro dos Espíritos, né? Na questão 100, que vai decrescendo da Ordem dos Espíritos, 99, né? Ele vai falando sobre as ordens espirituais. Então, ali existe a programação. Quando a gente tem a questão do espírito de luz, o espírito bom, então nós já temos pequeninas missões aqui na Terra e depois também vamos para outros mundos. Assim como existe férias aqui, também a gente acompanhou as obras de André Luiz, nas quais demonstrava que alguns espíritos saíam de férias para, inclusive, para lugares muito melhores, para ter vontade de progredir cada vez mais e chegar àquelas moradas, como dizia Jesus em João 14,16, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. E essas moradas, elas é tão grande, né? São bilhões de sóis. Imagine como a gente pode ir longe, né? Quando, certa feita, eu disse numa palestra que nós podemos também, assim como Jesus Cristo, o Cristo cósmico, ter uma nebulosa como é a Terra e ser um governador de um planeta, todos nós podemos chegar lá. Mas não é a questão de só da meta de chegar lá. O caminho até chegar lá é muito importante e que a gente possa realmente... Os testes vão vir. Quando a pessoa acha que está bem equilibrada, os testes vêm, como esse isolamento e com pequenas coisas, né? Hoje, por exemplo, mesmo, eu não encontrei o meu perfumezinho ali no lugar, eu já queria ficar, porque eu gosto das coisinhas no meu lugar. Veja, então, há pequenas coisas que às vezes vai tentar nos desequilibrar. E a gente tem que estar o quê? Em harmonia, buscando essa harmonia, esse crescimento. Sim, sim, a gente pode deixar a Terra para progredir em outro lugar e volta para a Terra, porque não está ainda totalmente fora dela, porque em cada planeta tem uma roupa diferente. Aqui, como a pergunta anterior do mundo físico, aqui a nossa roupa é o perispírito, é designado por Allan Kardec, né, lá pela questão 28, né, do Livro dos Espíritos, mas nós temos aí outras capas, outros avatares em outros mundos, né, e até lá a gente ainda não tem nenhum conhecimento, não dominou o conhecimento ainda espiritual, o conhecimento social, de caridade, de amor, o conhecimento intelectual, já queremos passar de classe, né? Para chegar no final. Então a gente tem que ter essa, eu diria, essa paciência, mas
entender que são etapas que nós temos que passar. E quando a pessoa entende isso, ela já não tem mais aquela ansiedade, porque sabe que eu estou fazendo o melhor e o melhor me acontecerá. A Irlis está perguntando. Boa noite, Fernanda. Essa parada mundial foi algo planejado pela espiritualidade ou foi através das ações do próprio homem? Então, Willis, boa noite, muita paz para você. Olha, eu vou dar minha opinião pessoal, né? Como estudioso da ciência espírita, como médium, até o momento, nenhum espírito ainda... Eu já até perguntei para eles também, porque eu sou uma pessoa que, como eu tenho a mediunidade inconsciente, já perguntei para eles, mas a resposta que vem quando eu estou fazendo a meditação, quando eu estou fazendo a minha oração para a Mãe Santíssima às 6 horas da noite, às 18 horas, o que me vem muito claro assim para mim é que tudo que nós fazemos aqui é aproveitado. Quando houve aquilo que foi culpa da humanidade, dos homens, por estarem fazendo um monte de coisa com os animais, e aquilo também chegou a um ponto que nem o mundo tem conhecimento daqueles markets, né, que tem lá, e, enfim, e por todo esse interesse pessoal, o que aconteceu e como aconteceu a pandemia, aí foi sim aproveitado, a espiritualidade aproveitou para fazer uma limpeza, né, e a gente começava uma nova era, que é a era da regeneração, a era das pessoas olharem os seus lares que estavam esquecidos, as pequenas coisas que ninguém dava, saber usar o tempo tão precioso, no automatismo que nós estávamos, no mecanicismo das coisas e do interesse. Eu quero viajar, eu quero ter dinheiro para isso, mas onde é que está o meu espírito? Eu desencarno numa viagem, num avião. Imagine você, a pessoa desencarnando no avião, só pensando em viagem, na próxima viagem, eu estou cansada, pensando nisso, e de repente desencarna. Não é? Então, sim, eu creio, pessoalmente, que esse vírus ali, não é, que ninguém conhece ainda, isso tem que ser muito claro. Eu vejo muitas coisas aí. Eu tô evitando ver muita informação, não sei as informações oficiais, porque oficiais que eu digo, entre aspas, né, da OMS e tudo mais, porque assim, olha, eles mesmos falam que não estão conhecendo ainda a gravidade disso. Quem somos nós para julgar? Vamos ter paciência, amor, oração por todos os governantes do mundo, né? Todos eles, né? Independente de política, tudo o que importa é que eles possam ter alguma intuição do seu anjo da guarda, do seu guia espiritual. Mas sim, eles, eu creio que isso agora vai tirar grandes lições para todos nós. E o planeta está agradecendo, porque eu vi algumas coisinhas que eu achei interessante. O brasileiro é muito criativo, mas eu gostei de duas assim que me chamou a atenção, que Papai do Céu colocou a gente no cantinho do pensamento, né? Para a gente ver o que é que faz com isso, né? E muitos podem se revoltar, outros podem ficar com pressa, outros querem isso, querem aquilo. E também a outra que eu gostei muito foi que o que é que nós estamos fazendo com o tempo? O que vocês, que nós estamos fazendo com o tempo? Eu estou procurando produzir aqui, estudar, me conectar mais com as coisas que a gente tem que desenvolver, né? Mas cada um tem a sua prioridade. E que prioridade é agora? Vamos supor que o mundo agora, que eu sempre falei que a Terra podia dar um grande boom, né? Eu não esperava assim a Terceira Guerra Mundial, não, porque seria loucura, né? Bomba matar, morrer, tudo. Eu esperava assim que o mundo ia ter um boom energético, ou seja, de energia mesmo, de não ter mais internet, não ter nada, e a gente ter recomeçado do zero. Uma catástrofe do mundo, da inclinação do eixo da Terra, que se inclinar, a gente vai perder muita coisa, porque esse giro que a Terra dá de translação e rotação é muito importante para os equilíbrios, né, das marés, né, inclusive das estações, né, que nós temos na Terra. Agora, eu achava que era isso, que ia dar um grande apagão para a gente não... Essa coisa de internet e tudo, porque a gente não estava merecendo. Mas aí vem esse coronavírus aí, uma coisa super invisível, né? E que não se sabe ainda como ele se prolifera totalmente e faz com que todos nós estamos agora e temos que nos isolar para que isso não possa ter uma mortandade tão grande. Então, eu acredito muito que o coronavírus ele está sendo utilizado agora de certa forma e agora toda essa energia para que a gente possa começar uma nova era. E essa era tem que ser a era de amor, de compreensão, de conhecimento, não é? E de evolução. Mais alguma pergunta? Você está reclamando que está travando muito. Está travando? Olha, aqui a internet está boa, viu? Deve ser a sua internet. Eu queria que as pessoas dissessem aí. Aqui a gente está com internet boa. Né? Mas acho que em Blumenau está com problema da net. Em Blumenau da net? Então tá certo. Mas se os outros não estão reclamando aí, né? A não ser que todo mundo, né? Travando muito, está o Alexandre dizendo ali, né? Talvez seja a questão de Blumenau. No site, Eduardo, né?
Aqui as pessoas... A Karine Fischer Moisés entrou, boa noite. A Ivone Strapson, boa noite. E aí, então, nós temos umas perguntas ali. Nós somos da Luciana, mais uma pergunta, tu queres? Oxalá o vídeo fique disponível, pois hoje a NET está só a interromper. Ó, tá vendo? A NET também, lá da Marisa, nasce lá de Portugal, né? A Rosana Domingos disse que está travando muito, né? E então está travando aí. Será que aqui é daqui? Porque aqui aparentemente está bem aqui a internet, né? Posso testar, mas está bem a internet para você aí? Tá bem. Então vamos lá. Tem mais alguma pergunta ali das pessoas, né? A Luciana, eu já tive consciência de outras encarnações através de sonho. O impressionante é que no momento em que queria passar pelo sufoco, fui retirada da situação. Foi aí que descobri meu trauma, o medo de mar e ondas altas. Gostaria muito de saber o que foram em vidas passadas, mas nem sempre é o que esperamos. Neste caso, foi uma ótima explicação, que melhorou muito meus traumas. Nem sempre é bom saber, né? Qual é o nome dela? A Luciana. Luciana, boa noite. Olha, Luciana, olha, muito bem-vinda a sua questão ali. Veja bem, por que nós somos retirados, às vezes, do sonho? Porque ele está sendo um sonho para nos mostrar, e a espiritualidade trabalha muito, né? Olha, a gente já teve casos no seio também de traumas que, aí sim, eu acho que a regressão de memória, ela é muito, muito boa, muito bem-vinda, né? Nós temos ali a doutora Júlia Pietro Pérez, né? Esposa do doutor Ney Pietro Pérez, que foi quem introduziu aqui no Brasil o programa de regressão de memória, né? Naquela época, um trabalho muito sério, infelizmente há pessoas que não sabem fazer esse trabalho, né? Mas é um trabalho muito sério, um trabalho que eu respeito muito, mas eu creio que muitas vezes as pessoas não conseguem, nem todo mundo consegue entrar numa regressão se não houver um apoio espiritual, porque assim, quando a gente fala em regressão de memória, além da vida intrauterina, olha só, tem que haver alguém ajudando, porque às vezes o próprio espírito ele não vai conseguir, no seu cérebro não está fechado, porque o véu do esquecimento é muito forte. E quando a pessoa tem um trauma, já tem uma abertura. Olha a lógica, né? Se eu tenho um trauma de que tenho medo de ondas, tenho medo daquilo ali, e é me mostrado o porquê, e no seu caso você tem que agradecer muito, Luciana. Porque, veja bem, não é todo mundo que tem essa recordação. Em O Livro dos Espíritos, da questão número 400 até a 412, trata-se de o sono e os sonhos. E é muito interessante, porque mostra que nós apenas, o nosso corpo adormece, mas o nosso espírito, ele vai para o passado para rever coisas, se for necessário, né? E você foi tirada bem na hora para que você não se atormentasse. Algo que era para ver até ali, dali para lá, não ia fazer bem. Agora imagine você, Luciana, como a reencarnação é algo que traz uma justiça divina, né? Não o Senhor dos Exércitos, o Senhor que castiga, o meu Deus, não. O Senhor te amou. Pai de bondade, de esperança, que nos dá a oportunidade de reviver. Eu estava hoje buscando ali uma coisa que é um livro que eu não tenho aqui, né? Que está lá em Blumenau, e aí eu não encontrei. Eu fui buscar na internet se tinha alguma coisa ali, e aí veio uma pessoa que fala contra a reencarnação. Ele vem destruindo a reencarnação, seja do espírito, do espírito, de tudo. Achei muito interessante e gosto muito da opinião contrária. Mas ele diz porque o Deus, ele coloca um Deus de uma forma de castigo. É o que a pessoa acredita, né? E a reencarnação realmente traz. Porque, veja bem, se a pessoa vai morrer ruim, então não tem reencarnação, então para que existir o bem e o mal? Não fazia diferença se a gente fosse do bem e do mal, né? Agora, a pessoa tem uma nova oportunidade, que nessa ele foi destruído, ele foi mal instruído, ele foi, de toda forma, caiu. E a reencarnação, como eu disse na introdução hoje, né? Que vem de mais de 6.000 anos no Livro dos Vedas. Isso que a gente tem escrito, fora o que os outros povos já acreditavam, né? Então, a reencarnação é maravilhosa. E a questão do sono e dos sonhos, da questão 400 até 412 do Livro dos Espíritos, nos traz também muito conhecimento sobre isso, porque existe sim. A regressão de memória, ela é feita quando ela é bem necessária, e já aconteceu de eu fazer uma com a instrução da irmã Lúcia, na época, de uma moça católica que, inclusive, fazia a catequese na igreja e foi nos procurar porque não aguentava mais. Na certa idade X, que é a idade do passado, ela foi tomar banho e começou a se afogar sozinha no chuveiro. E aí, não queria mais tomar banho, já estava até
mau cheiro, tudo, uma moça bonita, cabelão e tudo. E aí o que aconteceu? Lógico que o grupo natural de inteligência, a personalidade influiu muito mais. Ela, por ser uma diferente e com o emocional muito para dentro, ela sentia muito mais do que as outras pessoas. E foi numa regressão de memória com o espírito da irmã Lúcia, na altura, na época, que nós conseguimos ir até o ponto do afogamento daquela nau, né? E inclusive aconteceu em Portugal, no mar entre Portugal e África, ela via se afogada, ela não queria se afogar e aquilo afogou. E quando veio essa idade, ficou muito traumático em várias vidas, e nessa vida era para ela se livrar. E o CI só foi apenas um instrumento, como muitas casas maravilhosas espalhadas pelo mundo, que tem, né, essa funcionalidade de estarmos ali para ajudarmos uns aos outros. Mas foi muito bom, Luciana. Agradeça. Então... A Beatriz está perguntando, por favor, fale um pouco mais sobre as personalidades de suas encarnações. Você encontrou na natureza 12 GNIs. Fale um pouco sobre o propósito de cada um. Muito bem, dona Beatriz Krieger. Não. Beatriz Krieger, olha aí, ó, grande psicoterapeuta, né? Como sempre ela, né? Com a profundidade de sempre. Uma boa noite, Beatriz, para você, para a Sueli, para o Ronan, para todos aí. Então, aqui mesmo, ó, eu tenho um material que estou preparando aqui, e eu fui buscar. Onde tem aqui, eu vou dar um exemplo aqui, né, no continuadores ativo. Aprender, o que é que eles vieram aprender aqui na reencarnação? Agir sem abandonar as pessoas. Quantos continuadores ativos acabam no passado, eram de alguns grupos que abandonavam pessoas. Veja, ele podia ser o grupo otimista, o grupo futurista, qualquer outro grupo que abandonava as pessoas com facilidade, né? Até diferentes no passado abandonavam. Agora, veja bem. Então, aprender o que é o continuador ativo aqui, quando a pessoa vem no avatar do grupo natural de inteligência, dessa personalidade que nós nominamos continuador ativo. Né? Que aqui nesse livro, viu, Beatriz, também é um livro que tem bastante coisa, né? Você sabe disso, é um livro que abre bastante a questão do princípio elementar natural. Vem agir sem abandonar as pessoas, é uma dos aprendizados. Vem também projetos, idealizar, mas não se iludir tanto. Imagine que uma pessoa que vem como continuador ativo, ela, para não se iludir tanto, ela vem com projetos e vem também combater aqui, ó, vem combater a teimosia, porque vem combater a teimosia, mas muitos são teimosos, né? Ela vem combater aquela teimosia de fugir e deixar todo mundo. E no sagrado, que a gente tem um tema aqui que é o sagrado evolução. No sagrado da evolução, lutar pelo direito de todos é uma das coisas que vem para evoluir. Manter o grupo e família dentro dos ideais evolutivos, seja de qual for a religião, o código moral. E também criar regras, leis e melhorias para sua região, seu planeta, né, sua cidade. Né? Isso aí é uma das... E os fazedores aqui, não vai dar para falar de todos, né, Beatriz? Porque são 12 GNIs, né? E essa live a gente já está quase chegando aí a 1h30, mas vamos mais hoje, tá? E o jantar hoje vai sair mais tarde, né? Olha aí, tá vendo? Muito bem. E os fazedores? Aprender a fazer o correto, eu falei, a antissexolatria, inclusive falei até das energias, que eles podem falar isso. Terminar as coisas, porque muitas vezes a pessoa vem no avatar de um fazedor e ela não é tão evoluída. Então, quando a pessoa não é tão evoluída, ele não tem o hábito de terminar as coisas. E aí ele consegue esse hábito. Agora, no sagrado, o que é sagrado já? Que muitos fazedores já fazem isso aqui, que foi o caso de Martim Lutero e outros fazedores que vieram aqui na Terra, né? E nós temos aqui o sagrado evolução, quando o que o fazedor vai chegar nesse ponto evolutivo, que é a justiça, a moral e a perfeição. Então vejamos bem que nós temos, né, muitos patamares. E no grupo natural de inteligência dos neutros, né, há pessoas que vêm nesse avatar neutro, vêm com neurotransmissor, como eu falei no livro Você a Cura 1, uma tabelinha que tem lá atrás, do GABA, que é para inibir, mas pode ver que tem gente no neutro que é bem calmo, tanto neutro emocional como racional. Mas no racional já vi que as pessoas que reencarnam no racional são pessoas que não tinham paciência com nada. A maioria das pessoas que são neutro-racionais me falam: o trânsito, para mim, eu me transformo. Eu conheço muitos neutro-racionais que no trânsito têm vontade de matar, de bater, de empurrar o carro, de ficar ali, de pisar fundo o pé, de achar seu, né, nomes assim.
Mas ele veio no avatar neutro racional para quê? Para ter paciência, né? Para aprender a esperar, para aprender a observar, para conciliar o sagrado, para trazer a paz e para respeitar a natureza e fazer com que as pessoas respeitem a natureza. Então, é maravilhoso, né? Quando as pessoas elas vêm no avatar neutro e qualquer outro grupo de inteligência, o aprendizado é muito grande. E veja que os neutros, eu percebo que muitos estão pela primeira vez ou segunda ainda nessa nova capa neutra aí, seja racional e emocional. Né? Falamos do racional. Agora veja bem os neutros emocionais. Que maravilha, a pessoa vem ali para ter aquela paciência toda, para que crianças e animais se aproximem deles, para que eles possam ajudar as pessoas até mais do que nos limites das suas forças. Coisa que no passado, quando eles não eram neutros, não fariam isso. Então, aqueles ímpetos que os neutros têm, que é contrário à capa e o avatar e a personalidade atual que eles estão, demonstra quem era o homem velho que está lá atrás, que está lá dentro da caixinha preta, que quer voltar, mas não consegue, porque a energia é outra. O princípio elementar natural é a indolência. O GABA é um neurotransmissor que faz, às vezes, dos hormônios, principalmente das sinapses, que vai ter um outro conjunto, né? Para que a gente não faça de novo aquilo que nós fazíamos lá. E vamos ser obrigados, como os neutros racionais e emocionais, a estar buscando a paz e desejando a paz nos ambientes, onde lá atrás, em vidas passadas, Beatriz, e todos que nos escutam agora, essas pessoas que hoje buscam a paz e querem a paz nos ambientes, lá atrás elas promoviam as guerras, as intrigas, as brigas. Olha só que fantástico é a reencarnação das personalidades. Esse conhecimento que muitas pessoas torcem o nariz por não entender, ainda não estão ainda para compreender isso que é tão simples, ou não querem sair das suas retóricas, das suas teorias, não querem quebrar os seus paradigmas para não perder a sua notoriedade, para não deixar um Zé Ninguém fazer alguma coisa, né? Mas que o mais importante de tudo isso é o amor, é aprender. E muitos grupos acabam tendo a dor como instrumento, né, de lapidação do diamante. E essa dor vem onde eles vêm em grupos contrários àquilo, mas é tão reincidente na vicissitudes lá de trás, que uma pessoa que errou muito, né, principalmente no grupo otimista lá atrás, de fazer muita coisa assim, ou ser uma pessoa muito fria como distante lá atrás, eles vêm numa base disponível para pensar nos outros, para não errar com os outros, e acabam, é uma luta muito grande. E muitos desses grupos ali, eles são chamados pela sociedade, pela psicologia atual, contemporânea, né, como sociopatas ou psicopatas. Na verdade, para o conhecimento que nós temos, eles não teriam esse título para mim, né, de psicopata nem sociopata. Isso aí é um clichê contemporâneo da vida moderna, mas seriam espíritos reincidentes que vieram numa capa de ajudar e ficam numa luta entre o bem e o mal. Eu sou bom e sou ruim, sou ruim, sou bom, sou bom, sou ruim. Eu ajudo, mas não quero que ninguém ajude aquilo que eu ajudo aí. E é uma luta muito grande quando o espírito vem num grupo que nós nominamos de disponíveis, que tem empatia. Eu vejo as pessoas colocarem, a pessoa tem que desenvolver empatia, a pessoa tem que ter empatia. Olha, quem conhece os grupos naturais de inteligência, meu Deus do céu, e ainda fala isso, ou ainda coloca um cartaz desse, não entendeu nada. Tem grupos que nunca vão conseguir desenvolver esse tipo de empatia emocional, a não ser empatia da lógica, do amor, que é os sentimentos, como eu tratei agora no nível 4, no inato, que é a questão do emocional instintivo. Esse todos nós temos. Aí sim, ali a gente pode criar, que uns vão criar empatia através da pena, através do remorso, através mesmo de um cachorro. Já foi doutrinado espíritos, que a Anice, que é presidente da Mediúnica, e outros que nos contaram, que às vezes o espírito não tinha pena de ninguém, mas quando falaram do cachorro dele, ele tinha pena do cachorro. Então, essa empatia que as pessoas querem transferir para que todo mundo tenha empatia da mesma forma, não vai acontecer. Não exija nem saia dando curso de empatia, porque aqueles que são muito ativos demais ou muito racional demais não vão conseguir essa empatia que os emocionais é tão fácil para os emocionais. Por exemplo, o grupo disponível, empatia, carisma,
é uma coisa que já nasceu com eles. Os neurônios, espelhos que eles têm, já são bilhões e trilhões. Não dá é para outros que não são disponíveis, ou que não têm um lado disponível no ego de apoio, ou que não tem esse emocional bem desenvolvido, realmente tem empatia. É por isso que nós voltamos tantas vezes, Beatriz, aqui na Terra, para desenvolvermos ou no emocional, ou no ativo, ou no racional. Como diz a questão 146 do Livro dos Espíritos, né? Que são as moradas da alma, né? Ou seja, as moradas que nós temos que estar desenvolvendo e que estamos habitando. São sedes que nós precisamos estar habitando para... Olha só, se nós pegarmos o conhecimento do princípio elementar natural, que cada um de nós, nos 12 grupos naturais de inteligência, temos um princípio elementar natural que faz com que dá cores diferentes. Isso, eu gosto muito de citar uma pergunta, que eu acho muito importante citar ela, sabe? Que é a pergunta 928 de O Livro dos Espíritos. Já citei em palestra, cito aqui nesse livro também, que falo sobre paradigmas aqui, sobre egos, falo sobre também várias questões psíquicas e psicológicas de personalidade aqui, né? Mas vejamos bem, a questão 928 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, eu acho a pergunta de Allan Kardec, só a pergunta dele, que a espiritualidade concorda, resume tudo. Veja bem, olha como é importante a reencarnação das personalidades e dos 12 grupos naturais de inteligência, que não está descrita na 928, mas se você fizer um link, veja bem, a pergunta de Allan Kardec, é uma pergunta já respondida até, confirmada pelos Espíritos. Olha a pergunta de Allan Kardec. 928, do Livro dos Espíritos. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Agora, veja só, Kardec completa. Muito de nossos males não advirão que não seguimos essa vocação. Olha só. Muito dos nossos males não advirão por não seguirmos a nossa vocação. Imagine vocês que, se você ligar essa questão 928, a questão 146 do Livro dos Espíritos, 146A, você vai ter, então se eu nasci emocional e não estou seguindo a minha vocação emocional, que é ajudar os outros, e eu vou ter muitos males. Males psíquicos, físicos e males, inclusive, da minha alma, que vai desembocar em alguma enfermidade. Porque chega um momento na nossa vida que ninguém faz mal a gente, os guias espirituais, mas está lá na programação. E a programação era a gente de conseguir alguma coisa. Se vê que a gente não consegue, vai pela dor. E muitas pessoas passam pelo cadinho de purificação da dor por questões de... Porque a bondade divina é maravilhosa. Tem um ditado lá no Nordeste que é que não tem cão, caça com gato. Acho que aqui também deve ter, em Portugal e deve ter de outra forma. Então, a gente sempre tem um plano B. Até na composição dos mecanismos cognitivos de cada grupo natural de inteligência, seja da criança ou do adulto, nós temos tem gente que veio com ativo, na sede da alma não ativo, mas tem plano B, o emocional, o racional. Olha só. Não é verdade? Coisas que nós usarmos de forma equilibrada. O que a gente está aprendendo, porque essa que nós chamamos de descoberta, ou de ferramentas da nova ciência, ela está apenas começando, tem 20 e poucos anos. Então tem muita gente aí que vai melhorar muito isso e vai entender e vai juntar isso com a reencarnação. Porque faz todo sentido. Principalmente as pessoas que têm um conhecimento das personalidades aí, sabem o que eu estou falando. E aquelas outras que vão assistir depois essa live vão... Mas o que ele está falando? Então vamos ver lá as questões, né? Como a questão 928. Agora veja a resposta da espiritualidade da 928. Assim é, de fato. Quer dizer que essa resposta da 928 está concordando com Allan Kardec. Assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam os seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Muitas vezes são os pais. Quando fala em pais, não é papai e mamãe. São pessoas que criam os filhos, são os tios, são pessoas, são os educadores, são aqueles que dão conselhos, são aqueles que se metem na família, que dizem, olha, você tem que fazer isso. Muitos pais querem que os filhos sejam semelhantes a eles, que pegue a profissão dele, que siga aquilo, que não faça aquilo, por amor. Mas, quando você tem esse conhecimento, não, você tem a obrigação moral, né, de colocar esse conhecimento em prática. E não querer que todo mundo tenha empatia daquela forma, não querer que todo mundo tenha isso, tenha aquilo, não. Não vai. Quando você tem esse conhecimento, e você devia saber o privilégio que é ter esse conhecimento, não é, Beatriz? E todos que estão aí nos escutando do CI, do CEAN e do INATO. Agora vejamos bem, completando a resposta da 928 do Livro dos Espíritos,
Aí eu vou até repetir, assim é, de fato. Muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Imagine vocês que eu conheço muitas pessoas que já comprovaram, e não são tão espíritas, não, são espiritualistas, e voltaram para suas cidades, nasceram com degenerescência, nasceram com um monte de coisa, vieram de um diferente do suicídio. Imagine muitas pessoas que se suicidaram lá atrás, para que não se suicidem agora, vem numa capa, num avatar, numa personalidade de otimista, rindo com a vida, fazendo as coisas. Quando elas saem do trilho, vem uma dor, uma doencinha para dizer, opa, você tem que voltar para o trilho, querido, querida. Entende? Mas são oportunidades maravilhosas dadas pelo Pai, em diversos dogmas, seitas. O importante é você não ficar nem dogmático, nem preconceituoso, nem partidário e nem torcer de time para deixar de falar com as pessoas. Aí mostra a inferioridade espiritual, não é verdade? Com certeza. Então, tem perguntas? Muita transmissão, está muito ruim, todo mundo está falando, tem que fazer uma outra live depois. Está ruim a transmissão? É. Será que é a nossa internet? Não, acho que é porque está ruim mesmo para todo mundo. Eu acho que tem que fazer um horário de manhã cedo. De manhã cedo? Porque depois fica gravado mesmo, né? Oh, então vamos, mas se tá gravando direitinho, a gente vai passar a live, né, para as pessoas assistirem logo depois aí que a gente encerrar o vídeo, né? São, que horas agora tem aqui? São 20 horas e 41 minutos, né? Já passamos aí de mais de uma hora de live, né? E eu peço desculpa, né? Aqui eu acredito que deve estar boa a internet aqui, né? A gente não sabe se é culpa da nossa internet aqui, mas eu creio que não, né? Então, a pena que está travando, ó. Tá todo mundo, acho que deixa eu ver aqui, ó. Tem pergunta muito... A Sandra Item entrou, boa noite, Sandra, muito legal, Beatriz já respondi, né? Aí boa noite aí para todos que estão ali. E a Sheila aqui, ó, eu também tenho, né, determinados sonhos, mas tenho intuição de como se eu trabalhasse em resgates. É impressão que sim. Acho que minha mediunidade é no sono e algumas vezes retorno rapidamente. Muito bem, Sheila. Existe muitas... Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele catalogou algumas características e alguns tipos de mediunidade. Mas eu conheci ao longo dos anos do Nordeste, até esses 20 e poucos anos aqui no sul do Brasil, conheci muitos médiuns que eles atuam muito através do sono. São médios, inclusive, de trabalho no mundo espiritual em desdobramento, existem muitos, né? Inclusive as pessoas, depois da mediúnica do Senhor, ainda às vezes continuam trabalhando no sono, e isso tem, quando a pessoa não faz parte de uma casa espírita, não precisa, às vezes ela não faz parte de um grupo mediúnico, mas ela é uma trabalhadora de trabalhar em resgate, de buscar pessoas em lugares, né? De estar auxiliando de alguma forma. Todos nós somos, né, grandes instrumentos em qualquer momento, onde qualquer lugar que estejamos, nós somos utilizados. Quando nós, né, a gente aqueceu isso, a gente disse, não pode usar como instrumento, então isso tem que ser lá no mundo espiritual, e a gente acorda com a sensação de que a gente tem um contrato, que tem uma coisa muito boa que estamos fazendo, e tem gente até que acorda cansado. Eu muitas vezes acordei cansado de ter trabalhado muito no mundo espiritual. E às vezes a gente acorda com aquele dever cumprido, né? Uma coisa boa, parece que tudo flui durante o dia. Tá certo? Isso existe sim, existem vários tipos de mediunidade. O maior tratado de mediunidade que existe é o Livro dos Médiuns, né? Uma obra fantástica, da qual eu recomendo as pessoas sempre estarem estudando, que é muito bom para entendimento. Lógico, se Allan Kardec tivesse hoje compilando e não está ultrapassado de maneira nenhuma, ele fazia algumas novas características por conta da mudança da vida moderna e também da mudança no corpo do ser humano. Houve algumas mudanças também, e até sentidos dos 5 sentidos já está se passando a ter outras percepções, né? Cada vez mais espírito, psicoespiritual e físico também, ok? Olha, gente, a Eunice está falando que as pessoas estão reclamando aí que o Leandro também ali, o que o futurista racional veio fazer na Terra, qual o sentido e o que precisa aprender. Olha, Leandro, é uma pergunta agora muito grande essa daí, tem eu recomendo, você já leu esse livro aqui, que fala inclusive aqui, ó, se eu pegar aqui o futurista racional, né? Vamos lá aqui, fazedores, deixa eu pegar aqui, ó, continuadores.
E aqui... Então, futuristas racionais, né? Temos aqui, ó. Futuristas racionais. Opa, passei aqui. Então, futurista, ó. O princípio elementar natural, né? Então, os futuristas têm imaginação, eles vieram aqui para a criatividade, para a imaginação, para refazer, revisar. A ilusão também pode manifestar através da compulsão pela própria imagem, né, perante os outros, que isso aí são um lado negativo, mas tem muita coisa positiva. Os futuristas realmente, se você perceber, não sei se você conhece Hollywood nos Estados Unidos, ou já viu o filme como Avatar, tem tanta coisa que o futuro racional, inclusive também está no meio, Leandro, de o que nós devemos resgatar e evoluir também. Então, cada grupo natural de inteligência ele tem, se chama assim, tem os objetivos sagrados, os objetivos de aprendizado, né? E no aprendizado está ali o uso da imaginação. Quantos futuros racionais eles têm uma questão de baixa autoestima que vem também muito forte. Eu conheço muitos que têm isso muito pequeno, mas tem futuristas que têm a baixa autoestima muito grande. Isso requer, por isso que eles vieram como futurista também, para que tenha projetos, para que possa... Essa baixa autoestima não faz parte da característica natural, e sim de algo que está inferiorizado dentro do espírito, tá certo? Mas são muitas coisas boas que todos os grupos têm. Agora, é lógico, é aquilo, né? Como eu digo em todos os livros, não só nesse, mas como disse esse aqui, que é o Arqueologia, que todos nós vai depender do grau de evolução, né? Evolução. E esse livro aqui, recomendo ele, é uma boa leitura agora para quem está isolado, que é um livro psicografado pelo espírito de Irmã Magnólia, e fala de uma família, né, de espíritos que fazem realmente o Templo do Reencontro. É muito interessante as histórias que tem aqui dentro. Não vou narrar porque é muito interessante, tá certo? Recomendo. E o Caminheiros do Bem também, que é esse livro... Opa, aqui, né? Não, ali. Aqui? Eu não sei onde está o dedo. Ele está aqui? Ah, tá ali. Aqui, ó. Aqui. Ela tá rindo de mim. Caminheiros do Bem. É muito... Também é um livro que faz uma diferença muito grande também, né? Então, olha, gente... Tem muita gente assistindo também não sabe o que está falando de futurista. De futurista, né? A Eunice está dizendo que tem muita gente aí. São os grupos naturais de inteligência, né? Acaba as pessoas perguntando porque tem a ver com o CIO. Sim, também, tem a ver com o CIO, mas as pessoas adquirirem esse livro vai entender muita coisa do que eu estou falando hoje. Pede pelo CIO, né? Ali pela loja do CIO. Você, além de estar ajudando o CIO, vai compreender melhor o que eu estou falando aqui dos grupos naturais de inteligência, tá certo? É um livro baseado no livro dos Espíritos também, e com muita lógica, com muita ênfase, porque assim, ó, quantas perguntas hoje aqui eu usei do livro dos Espíritos para comprovar, porque está aí, né? Está no livro dos Espíritos, está na Gênese, está na filosofia, está na Grécia, está em tanta parte, né? A questão das personalidades e a questão, como dizia Sócrates, homem-cabeça, homem-peito e homem-ventre. Aí vem Platão falar a razão, a emoção e a ação. Aí vem a questão 146 e fala que aqui pode ser uma sede da alma, cabeça, né, na resposta. Aqui pode ser outra sede da alma, coração. E o ventre pode ser outra sede da alma, né? Olha, pessoal, eu quero agora fazer uma finalização de um tema desse tão profundo, tão grande, e dessa live que infelizmente está cortando um pouco em alguns lugares, para dizer para vocês que o mais importante de tudo, que muitas vezes as pessoas têm curiosidade de querer saber quem eu fui, mais do que evoluir agora, porque assim, ó, não vai resolver nada você, muitas vezes, se você não tem um trauma, se você não tem algo que está impedindo a sua vida, não tem razão para eu querer saber quem eu fui, mas busque saber quem eu sou e quem eu quero ser. Busque o melhoramento todos os dias, através de combater, como disse Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, numa das suas cartas aos talotonienses, onde eles tinham entendido que era para combater, mas o Paulo de Tarso estava falando de combater o bom combate dentro de si mesmo. De todos os dias
perceber, através de uma meditação, da prece, da oração, quem sou eu? Eu não quero fazer isso. Os mais ímpetos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando se intitula Os Bons Espíritas, ali a espiritualidade nos traz, reconhece o verdadeiro espírito por empreender o esforço para domar as suas más inclinações. Então vamos, de alguma forma, queridos filhos, amados irmãos da terra, estamos todos nós, espíritos, imbuídos no propósito de aproveitarmos esses dias onde percebemos os joelhos dobrados, as conexões ao alto, e sem falar das oportunidades de aberturas para tantos guias espirituais, familiares que conseguem visitar, influenciar de forma positiva. Sabemos que tem muitos que não saem da frente dos aparelhos com notícias se encharcando de controvérsias. É momento que você, que não pode mudar agora essa situação, de vibrar pelo planeta, de aproveitarmos como temos aproveitado em milhares de espíritos encarnados, sem falar nas massas inquietantes dos espíritos na crosta terrena, que têm nos beneficiado as vibrações, e dentro da quietude do globo podemos auxiliar muitos espíritos que estão desencarnados do corpo de carne. Então, filhos, filhas, irmãos, que tenham em mente a paciência, o pensamento no bom, no bem, o pensamento melhor, a convivência de lar, de amor, de esperança. Porque com aquele que plante vibrações boas, colherão depois de passar toda esta gripe terrena feroz que traz muitos outros resultados. Tenham fé, tenham amor, tenham positividade. Isto sim mudará muita coisa. Os outros pensamentos não mudarão, influenciarão aqueles que não querem ainda deixar o globo terreno. Já são espíritos sem corpos, mas a gente conseguiu muita coisa, a natureza agradeceu e nós estamos agradecendo ao alto por tudo. E que cada um, em cada lar, em cada recinto, possa ser abençoado. Paz a todos.